Radar Político. Eu sou um cara muito justo, comigo é tudo na ordem alfabética. Caio Junqueira, bom dia. Bom dia, Sidney. Bom dia, Larissa. Como vocês estão? Bem, bom dia. Estamos aqui a postos. Você sabe que eu não sei quem vem na frente. É Fernando ou é Igor? É o F ou o I? Larissa? F. É o F. Fernando Molica, bom dia. Bom dia. Isso aqui é um âncora bem informado, né, meu amigo? É brincadeira, né? Opa, Igor Cadeira, tudo bem, Igor? Tudo bem, Igor? Bom dia, Sidney. Bom dia, Larissa, Caio, Molica, todo mundo. Ô, Igor, antes da primeira pergunta, que daqui a pouco eu vou apanhar aqui, porque eu não estou falando do assunto que tem que falar, que é política, mas muito rapidinho. Por que você trabalha no escurinho? Eu tô te vendo no YouTube agora, tá bem escurinho aí. Bota uma luz em cima de você, Igor, pelo amor de Deus. Por quê? Você é um rapaz tão bem apessoado. Tá contra a luz, mas o reflexo do meu olho já tem ali uma luz, é só... Já tem uma luz, mas é uma luz discreta. Todo mundo aqui de Brasília é muito discreto. Vamos começar aqui pro Fernando Molica. Molica, eleições americanas e Brasil, tem algo novo para nós aí? Olha, Sidney, algo novo é essa perspectiva, né? A eleição segue indefinida e vamos ver como o governo Bolsonaro reage a uma eventual vitória do Biden, né? Ele jogou todas as fichas na reeleição do Trump, aposta muito nessa relação, uma relação que, diga-se de passagem, nesses 2 anos foi mais favorável para os Estados Unidos do que para o Brasil, né? O Brasil concedeu muito mais do que recebeu. Agora, o Jair Bolsonaro aposta não apenas na questão econômica, eu diria assim, quase uma questão ideológica. Uma vitória, uma reeleição do Trump reforçaria essa lógica conservadora, esse viés à direita, né, essa lógica de costumes, que é toda basicamente o programa de Jair Bolsonaro. Fora que, assim, quando a gente vê, esses meses a gente acompanhou mais de perto o Trump, né, a gente vê que muitos dos atos do Jair Bolsonaro foram diretamente inspirados pelo comportamento e pelas palavras do Donald Trump. Então, ele aposta nisso, não apenas como uma preferência pessoal, mas também como uma lógica política, de reforço da sua ala política, até porque a esquerda andou ganhando aí eleições na América Latina, ele tem até medo aí de um certo efeito cascata, né? De que uma vitória do Biden, se você junta aí com o resultado na Bolívia, plebiscito no Chile, eleição na Argentina, tudo isso aí acaba criando uma onda, uma contra-onda, né? Haver aquela onda conservadora de direita, que isso seria aí abrir aí, digamos, a chave para uma contra-onda. Mas, enfim, agora o governo é pragmático, tem que ser pragmático. Se ganhar o Biden, o Bolsonaro tem que se relacionar com ele, porque a questão é entre países, não é entre pessoas. Com vocês. Bom, Caio, me diga uma coisa. O discurso que os republicanos e o Trump utilizaram lá em Miami, ali na Flórida, para falar a respeito de Cuba, a respeito da Bolívia, a respeito da Venezuela, é mais ou menos o mesmo que nós tivemos aqui na campanha eleitoral passada, que acabou elegendo Jair Bolsonaro? Olha só, Sidney, o Palácio do Planalto, de fato tem algumas semelhanças nesse discurso. Mas eu conversei ali agora, antes de entrar aqui na rádio com vocês, com 2 fontes ali bem próximas do presidente Jair Bolsonaro, e já dando praticamente a vitória do Donald Trump como certa, e justamente nessa linha do que o Molica estava falando, é até de um questionamento das pesquisas, de um questionamento da mídia, que é uma linha que o presidente Donald Trump adota e que o presidente Jair Bolsonaro também, porque se a gente for ver até segunda-feira, até a véspera, estava tudo caminhando ali, pelo menos para uma lavada, né, do Joe Biden, né, pelo menos era o que dizia as pesquisas e tudo mais, e aí depois veio essa chamada ali, eu ouvi essa expressão ali de dentro do Palácio do Planalto, essa chamada onda vermelha veio e virou e surpreendeu muita gente. Ontem, durante a apuração ali, também ao longo do dia, eu conversei com diplomatas ali dos Estados Unidos, alinhados ali ao Palácio Itamaraty, e tinha uma posição de fato de cautela, e eu senti muito essa diferença de ontem para hoje já. O que ontem era uma cautela entre
dentro, né, do Palácio do Itamaraty, dentro desses estrategistas da política externa do governo, hoje já vira ali uma questão de um clima já ganhou, um clima de um suspiro ali, uma certa satisfação até dentre os estrategistas do Palácio Itamaraty. Muito interessante essa mudança de posicionamento, uma cautela ontem, ninguém querendo comprar, admitir que o Biden era até então um favorito, esperando as urnas abrirem todas, né? E hoje já um clima já de certo alívio até no Palácio do Planalto, a despeito da eleição, como a gente sabe, não tem acabado ainda não, Cid. Ô Igor, eu vou entabular já o segundo tema aqui para você tentar casar com esse primeiro também, né? Dizem que quando tem alguma coisa assim mais negativa, que o Palácio do Planalto não gosta, ele torce para ter um outro assunto, né? E esse assunto acaba sendo falado e aquele primeiro desagradável acaba indo para a gaveta, ou a gente não comente tanto, né? E como o Flávio Bolsonaro acabou ganhando também o noticiário, pelo menos o noticiário interno nosso, já que o senador arrolado com a história das rachadinhas e tal, agora foi dado mais um passo contra ele, embora a defesa dele diga que vai provar a inocência e tudo mais. Eu pergunto, a eleição americana abafou isso ou isso virou assunto em algum lugar? Olha, Sidney, abafou sim, viu? Pelo menos no noticiário, a maioria tem dominado a eleição americana. E há quem diga aqui em Brasília que se trata até de uma estratégia mesmo de vir à tona, né, de divulgar esses fatos, a denúncia do Ministério Público em meio a essa eleição, quando, embora seja um outro país, as atenções, né, de todo mundo estão voltadas para a eleição dos Estados Unidos. E é isso que o Palácio do Planalto tem feito muito, né? Focado, né, a sua conversa ali com jornalistas nas eleições americanas. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou ali a apuração até por volta das 3 horas da manhã, estava acompanhado do chanceler Ernesto Araújo, do assessor para assuntos internacionais, Felipe Martins, ficaram ali boa parte do tempo acompanhando essa apuração dos votos. Hoje de manhã eu conversei com um ministro ali do Palácio do Planalto, ele me disse que o presidente Jair Bolsonaro está extremamente confiante, essa foi a expressão usada pelo ministro, na reeleição de Donald Trump. O resultado da Flórida, né, que é sempre aquele estado decisivo, animou muito. Os auxiliares presidenciais também dão como certa ali a vitória de Trump em outros 2 estados importantes, que é a Carolina do Norte e a Geórgia, e estão monitorando o Arizona, né, que por enquanto está com vantagem de Joe Biden. O certo é de que, apesar de estar muito confiante na vitória de Donald Trump, os auxiliares presidenciais ali no Palácio do Planalto já prepararam um briefing, né, material para que Jair Bolsonaro ligue tanto para Donald Trump quanto para Joe Biden, caso ele assim queira. Ou seja, já prepararam os 2 materiais para o presidente se pronunciar e parabenizar quem seja o vitorioso. O presidente estava um pouco ansioso, segundo os auxiliares, já queria até ir para as redes sociais, mas os assessores e os ministros ali do Palácio do Planalto pediram que, pelo menos nas redes sociais, o presidente só se pronuncie depois mesmo do resultado dado lá nos Estados Unidos. Molica, Caio e Igor, temos que ter muito cuidado com informações parciais que a gente dá da eleição americana, porque pode acontecer daqui a minutos, né, ter uma mudança. Mas eu vou dar aqui em primeiríssima mão. Lá no Michigan, o Biden passou, está com 49,3% e o seu adversário, o Trump, 49,1%. No caso lá, viu, Molica, 87% dos votos apurados até agora. Mas, então, não é o definitivo. É só para dizer que aconteceu isso. Será que vai ser assim até o final, Molica? Que coisa, né? Que coisa, né? Não, e é uma maluquice para o nosso critério, né? Porque não é essa ideia de um homem, um voto, ou uma pessoa, um voto, né? Para não ser machista, né? São eleições estaduais que jogam para uma eleição federal, né? Então fica essa maluquice do colégio eleitoral que tem lá, a lógica americana, essa ideia da federação ser mais importante, né, do que a união propriamente dita. Então reforça o poder dos estados, mas é algo muito esquisito, né? Você ganha por um voto de diferença e você leva todos os votos daquele estado do colégio eleitoral. Então isso gera até uma certa lógica de acirramento, né, entre os estados, né, essa ideia de que um estado é mais democrático, outro estado é republicano, um é azul, outro é vermelho, enfim. Verdade. Mas enfim, é o jeito, é essa eleição deles, né, a gente não gosta que deem palpite na nossa eleição, não vamos dar palpite na eleição dos outros, eles acham que essa é a agora, regra. Sidney, Pois não. Eu Pode falar, queria cara. só fazer uma ponderação, uma reflexão aqui, a partir das conversas que eu vim tendo essa semana.
Muita gente surpresa, né, com essa virada aí do Trump. E eu ouvi isso também, uma leitura que foi feita ontem para mim, de que o fato de o eleitor americano, né, ele deveria, talvez, ou está fazendo, pelo menos até agora, ali, nessas tendências, a opção pelo Donald Trump, muito mais pelo cenário pré-pandemia, porque o Trump, de fato, ele tem excelentes resultados econômicos na condução da economia americana até a pandemia, né? Teve um nível de desemprego baixíssimo, inflação baixa, taxa de juros baixa, e aí o eleitor americano está votando de acordo com esse cenário pré-pandemia, muito mais do que com o cenário que se deu depois da pandemia, com aquelas questões sociais e com a própria postura do presidente Donald Trump na pandemia. Essa é uma leitura que o governo brasileiro, inclusive, tem feito bastante. O eleitor americano fazendo a opção pelo cenário pré-pandemia e dando um voto de confiança a despeito das intercorrências que o Trump teve durante a pandemia. E interessante que reflete aquela a tradicional, a dicotomia, a grande dicotomia da política mundial até deste ano, que o presidente Jair Bolsonaro incorporou, que é essa dicotomia saúde versus economia. O Bolsonaro apostou na economia, na narrativa de que precisamos salvar a economia. E, aparentemente, o eleitor americano está indo, pelo menos até agora, por esse caminho também, fazendo esse voto de confiança dentro dos resultados que ele apresentou antes da pandemia na economia americana. Boa intervenção. Só um detalhe, uma observação rápida a respeito do que eu dizia sobre o Michigan, e eu vou botar o Igor também na conversa, e quem quiser falar aí, que eu já vi que alguém já levantou o dedo aí. Olha só, no Michigan são 16 votos no colégio eleitoral. Atenção, gente, pelo amor de Deus, ele não terminou ainda a apuração lá. Mas se Biden conseguir manter essa dianteira até o final, ele bate os 270 pontos, viu, gente? Necessários votos, né? E aí ele seria o presidente americano. Claro, repito aqui, nós estamos ainda com o percentual, não chegou nem a 90%. Mas isso é interessante, né? Só para registrar. Quem quer falar? Só termina quando acaba, né, Cid? Só termina quando acaba. Opa, Não, é isso aí. interessante Eu que levantei o dedo aqui virtualmente. Então vai o Molica e depois vai o Igor. Diga, Molica, para fechar. Não, é porque nessa questão da dicotomia que o Caio citou, é importante dizer que isso sempre foi uma lógica do Trump, né, a divisão nós e eles, sempre foi uma lógica do Jair Bolsonaro, e o Trump, nessa linha, ele fez jogadas muito arriscadas, né, naquele momento que houve assassinatos de negros, né, aqueles casos que geraram aquelas grandes manifestações. O Trump não vacilou, claro, ele se manifesta ali, uma solidariedade às vítimas, mas ele fala nos brancos ameaçados, nas pessoas de classe das lojas ameaçadas, que foram o comércio depredado, ele joga sempre nessa dicotomia, no medo, ele não vacilou em escolher um lado. E num momento que as chamadas minorias étnicas assumem tendem a cada vez mais ter uma presença mais forte na população americana, acabando com aquela lógica de uma América preferencialmente branca, com a ascensão dos negros, dos latinos, e ele acaba reforçando um sentimento de medo e de reação dessa classe média branca, que mais uma vez se une em torno do Trump por causa do medo, para defender seus direitos. Mas o pior de tudo nessa história toda, eu falo pior porque a lógica da dicotomia é a ideia do país dividido. Essa ideia que o Trump sempre jogou e que o Bolsonaro aqui também sempre joga nessa linha, nós contra eles. Isso é muito complicado na lógica de um país. Mas, enfim, segue com vocês. O Igor, tem que ser em 30 segundos, amigo. Hoje nós punimos você. Desculpa, viu? Mas pode falar. Não, sem problemas. Eu achei muito interessante essa colocação que o Caio fez, até porque os analistas aqui no Brasil, né, e até lá nos Estados Unidos, todos falavam que Trump seria muito prejudicado pela condução dele durante a pandemia. E aí, pelo menos até agora, os resultados têm mostrado o contrário, o que vai fazer muito até o próprio presidente Jair Bolsonaro refletir aqui, né, de que talvez o caminho que ele resolveu adotar durante a pandemia, como o Caio lembrou, talvez esteja certo, pelo menos se comparado com os Estados Unidos. Muito bem, quero agradecer aos três também. E olha, aplaudir aqui o Lucas Giannone também, que foi extremamente rápido. Agora estamos vendo já o noticiário americano também, mostrando lá no Michigan essa diferença, né? Já para 89% dos votos apurados. Diz que não tinha chegado a 90%, e de fato não, mas está bem pertinho, né? E dá aí uma virada do Biden lá. E agora é esperar um pouquinho. Gente, pelo amor de Deus, espera concluir. Igor, um abraço. Caio também. Fernando, até amanhã.
Até amanhã. Tchau, gente.